Oi galera, Davi Alves aqui fala, e hoje eu vim mostrar para vocês os melhores e os piores livros lidos em 2024. Antes de começar o vídeo, eu preciso falar alguma coisa sobre um dos possíveis quadros que vão estrear no ano de 2025 nesse canal. Esse quadro em questão é o Áudio Capítulos. São os vídeos em que eu vou narrar alguns dos capítulos de livros que eu vou escolher ao longo desse ano de 2025. Um dos primeiros que eu estou pensando em fazer essa narração é Memórias Póstumas de Brás Cubas, livro de Machado de Assis. Diferente dos vídeos em que eu apareço fazendo uma introdução com meu bordão e finalizando também com meu bordão, esses vídeos não vão contar com essa parte, ou se vão, só no finalzinho, onde eu vou pedir para que você se inscreva no canal, inclusive eu peço agora, se inscreva no canal e deixe seu like. E vão sair vídeos em cronograma ainda nada estabelecido, porque eu não sei como vai ser esses vídeos, né? Se estaria aparecendo ou não, mas eu acho que não vou estar e vão funcionar como podcast. Esse é o esclarecimento que eu precisava fazer antes do começo do vídeo. Vou começar o vídeo então com os piores livros de 2024. Em primeiro lugar, eu tenho Passaporte 2030. O Sequestro Silencioso da Liberdade. Do autor Guilherme Fiuza, da editora Avis Rara. Como vocês podem ver aqui, eu acho que dá pra ver. Eu acho que deu pra ver. Qualquer coisa eu dou um zoom. Então, esse livro pra mim foi um dos piores porque vai sair resenha no canal. Então se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Um dos que eu também não gostei muito, sim, fala sobre o outro, né? A quantidade de estrelas foi um. Uma estrela pela coragem que o autor teve de publicar aquele livro. Não só pela coragem que ele teve de publicar o livro, como também de criar um tema para que o livro fosse desenvolvido e argumentar, de certa forma, sobre esse tema do início ao fim do livro. Então, uma estrela por causa disso. Esse livro aqui, As Flores do Mal, eu particularmente não gostei nada. Da editora New Pop, acho que dá pra ver, aqui ó, New Pop editora. Esse aqui é o livro 3, então eu meio que não entendi muito da história, talvez por causa disso, ou por não ser o público-alvo desse livro. Esse livro aqui deve ser, acho que o intuito dele ao ser escrito foi para que um público mais adolescente o lesse, e eu, como quase adolescente não, porque eu saí recentemente da adolescência, não gostei muito desse livro, talvez por não ser o público-alvo ao qual ele foi escrito. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, eu também não gostei muito do livro Heróis, que assim como esse, Flores do Mal, As Flores do Mal, também é um HQ. Então eu não gostei muito desse livro, talvez também por não ser o público-alvo para o qual ele foi escrito. Os dois, para mim, tiveram uma estrela. Esse aqui, eu não vi os dois primeiros, então por causa disso, talvez por causa disso, eu não tenha entendido a história, mas eu achei bem baixinho assim. O autor disse que foi inspirado em um livro de Dostoiévski, que se eu não me engano tem o mesmo nome, mas eu acho que não tem em nada a ver um com o outro, né? Tanto que Dostoiévski é um clássico e esse é um contemporâneo. Como vocês já sabem de vídeos anteriores, eu não gosto tanto de livros contemporâneos, e eu nunca tinha lido HQ e graphic novel. Deve ter saído um livro em que eu peço a vocês indicações de HQs e graphic novels, então se você tiver algum bom, por favor, me indique, porque esses aqui, sinceramente falando, não foram boas experiências de leitura dentro desse gênero literário, se é que eu posso falar assim. Dos livros ruins, que eu também achei, mas esse 2 estrelas, Amêndoas. Eu sinceramente não sei se você é uma das pessoas que gostou desse livro, mas eu não gostei por causa do final, especificamente. A narrativa também, ela faz muitas voltas e deixa muitas perguntas abertas. Não sei se vai ter parte 2 desse livro, inclusive. Eu acho que não. Tanto que a mesma autora desse livro, Amêndoas, lançou outro livro esse ano, mas acho que não tinha a ver em nada, né, com esse aqui. Então, eu particularmente não gostei muito da ideia proposta pelo livro e menos ainda do final. Só não deu uma estrela porque foi um livro que eu gostei da escrita da autora. Eu pensei, isso conta ponto. Um livro que eu ainda não terminei no ano 2024. Eu disse que terminei no vídeo anterior e por isso eu peço desculpa pelo erro. Porque assim, na minha cabeça, eu achei que ia terminar.
Só que eu tinha outras coisas e responsabilidades para fazer primeiro, né? Aí eu pensei, vou dar prioridade ao que precisa ser prioridade. E quem sabe um dia eu leio o livro do Desassossego de Fernando Pessoa, que foi um dos, inclusive, que eu não li no 2024, mas eu parei em 30% dele. Estou quase terminando, estou agora na página 110. Então, eu espero terminar em breve, né? Ainda em janeiro de 2025. Vou ler a orelha do livro, de todos os próximos, dos melhores. Vai ser uma particularidade muito específica dos livros, dos melhores livros, né, de 2024. Esse aqui, 3 estrelas, eu ainda não terminei. Classificaria como romance, mas acho que é uma autobiografia. Até porque o autor ele fala muito sobre sua vida, não sei sobre a infância, né, o que caracterizaria o livro como autobiografia. Mas eu particularmente gostei muito. Sai pela editora Príncipes, que eu gosto, né? Muita gente critica, mas eu particularmente gosto muito dessa editora. Agora, partir para a leitura da orelha. Os fragmentos que compõem essa complexa obra representam a inquietude, os sentimentos, as dúvidas e o amplo conhecimento do mundo daquele que segurava a caneta para escrever tão profundas palavras. E o fim é assinar sob o semi-deuteronômio de Bernardo Soares. Escrita em forma de diário, Livro do Desassossego é uma obra de Fernando Pessoa que mais se assemelha a um romance, revelando os mais íntimos pensamentos e impressões do autor. Como eu disse, ele parece muito ser um romance, mas eu achei que ele fosse uma autobiografia por causa de muitas partes descritivas da vida do personagem, mas aqui diz que é um diário, então essas características também são possíveis de observar em um diário. Se você ler o Diário de Anne Frank, você vai conseguir observar também essas características que aparecem aqui no livro de Desassossego. Aqui de forma mais desassossegadas, porque o autor ele brinca muito com a ideia que... acho que essa frase aqui expressa maravilhosamente a ideia que ele brinca ao longo de todo o livro. E assim sou fútil e sensível, capaz de impulsos violentos e absorventes, maus e bons, nobres e vis, mas nunca de um sentimento que subsista, nunca de uma emoção que continue, e tudo entre a substância da alma, e assim continua. Então eu acho que o livro ele tem essa ambiguidade muito bem definida ao longo de todo o livro, né? O bem e o mal, o amor, o ódio, isso fica muito bem estabelecido em 100% do livro. É uma coisa sensacional do autor, sabe? Ele propõe uma identidade do livro e ele consegue fazer isso do início ao fim, sem se desviar dessa identidade que ele propõe ao livro. Aqui agora eu vou começar a apresentar a vocês os livros de 3 estrelas, como já foi o livro de Desassossego de Fernando Pessoa, até os de 5. Sim, teve um de 5 estrelas. Tenho aqui Crônicas de Pai. Também foi 3 estrelas, porque como a parte de trás da capa, como isso aqui não tem orelha por ser capa dura, propõe, ele às vezes não coloca tanto essa questão aqui proposta na capa dentro do livro. Ou se a coloca, não coloca com tanta prioridade quanto a outra que ele também aborda na história, que você vai entender depois que eu ler. Nessa reunião de crônicas, Léo Verso reflete sobre as dores e as alegrias da paternidade, ora como pai, ora como filho. São histórias comoventes que divertem e aguçam a nossa percepção para a poesia das pequenas coisas do dia a dia. Um retrato de 3 gerações unidas por fortes laços de afeto que nos ensina que amar não é só cuidar, mas também ouvir. É perceptível a relação entre ele e o pai, entre lembranças que ele tinha da sua infância ou de quando adulto, jovem, adolescente. Quanto ao filho dele também, mas principalmente quanto ao filho dele. Eu acho que quanto ao filho dele é mais 98% do livro, quanto ao pai 2%. Então ele foge um pouco dessa sinopse que o livro aqui disponibiliza no começo, né, no fim da capa. Tanto que aqui é uma breve sinopse, aqui é uma opinião de uma pessoa que leu o livro. Então essa breve sinopse que aqui é apresentada nos dá a entender que a história vai ser compartilhada entre o filho e entre o filho do filho, entre avô, pai e filho, se é que você me entende. E não é bem isso que acontece, de forma 50-50%, mas de forma 98-2%. 98% para o filho e a relação que o pai tem com eles, e 2% para a relação que o pai tem com seu pai, ou que o filho tem com seu pai, que esse pai é avô, enfim. Quando você lê esse livro, você vai ver essa mesma coisa que eu percebi. Inclusive, vai sair resenhas no canal de todos esses livros, contando mais detalhadamente parte da história e o do porquê de eu ter dado 3 estrelas para esse livro. Indo agora para os de 4. A Metamorfose. Por mais que eu não tenha entendido muito a premissa do livro e o final abrupto dele,
Eu dei 4 estrelas porque é um clássico, e clássico sempre ganha uma estrela a mais. Não que eu... É meio contraditório, né? Clássico ganha estrela a mais e contemporâneo estrela a menos, mas não é isso que acontece. Esse aqui foi um dos primeiros livros que eu li desse autor, então por ser um novo autor, ele me prendeu muito na escrita. Foi uma leitura muito interessante, foi uma leitura muito boa até, eu diria. Porque eu nunca tinha ouvido falar sobre esse autor, vou tentar deixar o livro assim. E como uma das minhas primeiras leituras dele, eu gostei bastante do livro. Ele é bem curto, né? Tem 96 páginas, então isso contribuiu ainda mais para que, além de sensacional, a leitura fosse excepcional, para que conhecesse um pouco mais desse mundo dos clássicos. Não sei se esse livro tem adaptação, mas se tivesse, eu com certeza assistiria no cinema. O Médico Monstro, que foi um livro dos lidos recentemente, se você viu o meu vídeo, né, de livros lidos em 2024, você com certeza deve ter visto que eu ouvi falar desse. Esse livro é sensacional, um plot twist maravilhoso, previsível, porque eu tinha descoberto esse plot twist antes, 3 capítulos antes dele ser revelado de forma explícita. Então, é um livro de uma escrita sensacional, você fica muito preso na história do começo ao fim. Ele propõe entrega algo que você imagina o que acontecia, né? Porque eu imaginei o que estava acontecendo, eu imaginei o que iria acontecer no final. Então, é uma história que eu super recomendo que você leia. Você que tem preconceito contra clássico, por exemplo, comece por esse. Além de ser curto, com 96 páginas, vai te dar uma ótima experiência sobre o porquê dos clássicos serem tão bons, serem tão maravilhosos. Dentro dessa mesma lógica de clássicos, aqui tenho A Volta ao Mundo em 80 Dias, que o plot twist desse livro também foi sensacional. Por mais que a edição não seja tão boa, esse aqui saiu pela editora Pé da Letra. Os outros livros apresentados a vocês saíram pela editora Príncipes e Crônicas de Pai pela editora Intrínseca. Vai ter um outro também da Intrínseca, 4 estrelas. Então, esse livro aqui só perdeu uma estrela por causa da descrição. Literalmente, isso acontece em um parágrafo do livro, mais de 8 linhas, se eu não me engano, da descrição de um búfalo. Eu acho que não precisava escrever um búfalo em 8 linhas. Não só isso acontece, algumas cenas muito descritivas acontecem também no meio desse livro que me deixa assim. Por que isso está no livro? São coisas que se o autor contasse do livro, ele teria um desenvolvimento bem melhor. Vou ler a orelha desse, né, porque eu esqueci de ler a dos outros. E para se inscreva no canal para não perder as resenhas, porque provavelmente eu vou fazer isso nas resenhas. Dizem que o primeiro livro do escritor francês Júlio Verne, 5 Semanas em um Balão, foi recusado 15 vezes, até que seu amigo Alexandre Dumas Filho o apresentou ao editor Hetzel, P.J. Hetzel, que o contratou para a coluna Viagens Extraordinárias de uma revista. O contrato foi renovado por mais de 40 anos. Não fala sobre o livro. Não fala sobre um resumo do livro, que era o que eu esperava que as orelhas do livro trouxessem. Então você vai ter que ler o livro. Sim, a proposta desse livro só não ganhou 3 estrelas por causa da reviravolta que teve no final. Eu particularmente gostei muito do final desse livro, então 4 por causa do final. Era 3 até o final. Né? Porque eu pensei, eu passei pelo sofrimento de ler esse livro, tão descritivo em algumas cenas, onde ele literalmente descreve um búfalo em um parágrafo, para chegar no final ele me entregar isso, aí depois dar uma reviravolta, e por causa disso o livro ganha 4 estrelas. Aqui também é um livro 4 estrelas, e quase foi 3, O Magnífico Mágico de Oz, onde a gente acompanha a jornada da Dorothy com o leão, o homem de lata e o espantalho, para conseguir a Dorothy voltar para casa, o leão coragem, o homem de lata um coração e o espantalho cérebro. É uma história sensacional. Aqui atrás tem uma frase maravilhosa que eu vou ler agora para vocês. Acredito que não existam mais bruxas, magos, feiticeiros ou mágicos na Terra civilizada, já a Terra de hoje nunca foi civilizada. A editora Aeroplano, que lançou essa edição, e eu particularmente gostei. Gostei bastante do Mágico de Oz. Além de ser um clássico, né, também é um livro de fantasia. Um dos meus primeiros fantasia que eu li foi do autor Frank Baum. Eu gostei muito, particularmente gostei de Oz. Ele faz jus ao sucesso que tem. Dentro da mesma perspectiva de 4 estrelas, Morro dos Ventos Vivantes. Muita gente acha esse livro horrível, mas eu gostei por uma particularidade muito específica dos clássicos. Além da história que também é muito envolvente.
O único romance da escritora inglesa Emily Brontë, O Morro dos Ventos Vivantes, retrata uma trágica história de amor e obsessão em que os personagens principais são a obstinada e geniosa Catherine e o seu irmão adotivo Heathcliff, grosseiro, humilhado e rejeitado. Ele guarda apenas rancor no coração, mas tem com Catherine um relacionamento marcado por amor e ao mesmo tempo ódio. Essa ligação perdura mesmo com o casamento de Catherine com Edgar Linton. Então esse triângulo amoroso, que é muito bem trabalhado aqui dentro desse livro, além de todas as pontas que a autora faz para que a história nunca perda o ritmo, faz com que esse livro tenha 4 estrelas, não só por ser um clássico, que são livros que eu particularmente gosto bastante, mas também porque a autora sempre traz novas abordagens, novos pontos, novas informações, novos personagens para que a história não caia no desânimo, não fique ruim, não caia no desânimo e para que a gente possa gostar não só dessa história, mas como também dos personagens. A escrita da autora também é sensacional, algumas partes são meio puxadas, né, principalmente aquelas palavras mais conhecidas, que são características dos clássicos, mas tirando isso, a história é sensacional. Li esse livro por estar começando a minha leitura em um mês, se eu não me engano, não por ser muito descritivo, né, que muitas pessoas reclamam porque Morro dos Ventos Vivantes é chato, por ser descritivo demais. O que eu gostei, particularmente, porque me faz imaginar cenas como se eu estivesse dentro do ambiente com os personagens. Então, para mim, foi uma experiência sensacional. Talvez um dos primeiros clássicos que eu li tenha sido Morro dos Ventos Vivantes. Também um clássico que eu li esse ano foi A Ilha do Tesouro. Lerei aqui a orelha. A vida de Jim nunca mais será a mesma depois de conhecer Billy. O velho lobo do mar possui um mapa que mostra o local onde está escondido o tesouro de pirata. Agora o mapa está com Jim e ele parte em uma expedição sem imaginar o que o guarda, seja navegando pelo mar ou em terra firme. Só que esse pelo mar dificilmente é abordado pelo livro. Eu acho que ele passa mais tempo em terra firme do que em mar, o que faz com que ele perda uma estrela por causa dessa característica específica. A narração é sensacional, a escrita é sensacional, então, por causa disso, o livro tem 4 estrelas. Porque por mais que você fique entediado em algumas partes, porque a história não anda ou parece não andar, porque o final, você vai entender o porquê que essa história parece não andar, ele te prende até o fim do livro, onde você se surpreende do porquê a escrita ser tão devagar e tão descritiva em alguns momentos. É muito interessante para que você entenda um pouco mais do fim da história. Uma coisa que é importante dizer é que todos os clássicos têm fins previsíveis, o que significa que você cogitou aquele fim em alguma parte da história. Então você vai ler um clássico sabendo o fim, particularmente. Principalmente quando a história se passa em séculos que foram muito estudados na escola e a gente tem certa noção do que será o fim daquela história por causa principalmente dessa visão que a gente tem daquele século. Um livro que é também 3 estrelas, eu esqueci de mostrar no começo do vídeo, é a continuação de A Maravilhosa Terra de Oz, que aborda a história... Eu esqueci, sabe? O livro é esquecível, talvez por isso que ele tenha 3 estrelas. Ele é esquecível. Eu pelo menos esqueci o nome de parte dos personagens. Diferente, por exemplo, do primeiro livro da Maravilhosa Terra de Oz, que é o título dado por essa editora. Esse aqui perdeu uma estrela porque eu não vi Dorothy, que foi uma das personagens que eu mais gostei do livro 1. Dificilmente eu vi o Leão, o Lenhador e o Espantalho. Então, além de ter personagens esquecíveis, né, porque assim, pra você que não sabe, eu tenho um problema gravíssimo ao lembrar o nome de personagens. Não só em filmes, não só em séries, mas também em livros. E quando eu leio um livro que não marca tanto assim, ou seja, que eu não consigo lembrar o nome dos personagens depois que eu termino de ler, esse livro, obrigatoriamente, pelo menos para mim, ele tem que ter uma estrela retirada. E a segunda estrela retirada foi o autor não ter apelado para a nostalgia dos fãs, né? Já que ele criou um universo tão lindo e maravilhoso e bem desenvolvido que permanece aqui nesse livro, né? Eu acho que esse livro vem até antes. Ou não, né? Eu acho que esse livro realmente vem depois. Não, esse livro vem depois, tanto que o Leão e o Homem de Lata, se eu não me engano, aparecem dentro do livro. Mas ele cai com relação ao primeiro. A gente não vê uma profundidade de personagens tão bem escritos e desenvolvidos como o primeiro livro, como foi o primeiro livro de Mágico de Oz. Talvez esse seja um dos vídeos mais longos do canal. Voltando para a classificação 4 estrelas dos livros que eu li no ano de 2000
2024. Aqui eu tenho Uma Menina que Roubava Livros. Além de ser um clássico, esse livro, que saiu pela editora Intrínseca, adaptado, se eu não me engano, não adaptado para o cinema também, mas traduzido em mais de 17 países. Ele conta a história da morte que acompanha uma menina. O livro conta a história de uma menina que é acompanhada pela morte em... Isso é spoiler, eu não posso falar essa parte. Leitura da orelha do livro. Entre 1939 e 1943, Liesel encontrou a morte 3 vezes e saiu suficientemente viva das 3 ocasiões para que a própria, de tão impressionada, decidisse nos contar sua história. História que, nas palavras dirigidas ao leitor pela ceifadora de almas, no início de A Menina que Roubava Livros, é uma dentre a pequena legião que carrego. Cada qual extraordinária por si só. Cada qual uma tentativa que é um salto gigantesco de me provar que você e a sua existência humana valem a pena. Essa mesma conclusão nunca foi fácil para Liesel. Desde o início de sua vida na rua Himmel, numa área pobre de München, cidade desenxabida próxima a Munique. Ela precisou achar formas de se convencer do sentido de sua existência. Horas depois de ver que seu irmão morreu no colo de sua mãe, a menina foi lançada para sempre aos cuidados de Hans e Rosa Hubermann, um pintor desempregado e uma dona de casa rabugenta. Ao entrar na nova casa, trazia escondido na sua mala um livro do Manual do Coveiro. No momento de distração, o rapaz que enterrava seu irmão o deixara cair na neve. Foi o primeiro de vários livros que Liesel roubaria ao longo dos 4 anos seguintes. É muito importante também aqui ver a ligação que a menina, a Liesel, tem com os livros. É sensacional. Além da morte acompanhando a vida dessa menina, nas 3 vezes em que foram citados aqui no início da leitura da orelha do livro, também a gente tem vários outros momentos em que a Liesel, fora dessa perspectiva vista pela morte, procura livros dentro do período em qual estava vivendo. Se você não sabe, vai ser resenha no canal, então se inscreva no canal para não perder. Esse livro passou em uma época bem complicada da humanidade. Próximo livro 4 estrelas é O Deus que Destrói Sonhos. Perdeu uma estrela por causa da repetição de algumas coisas que acontecem do início ao fim do livro. Leitura da contracapa do livro, porque esse aqui também é duro, não tem orelha. Eu acho que chama contracapa. O Deus cristão não pode ser domesticado. Uma tentação constante que cerca a vida cristã é a invenção do chamado. A presunção de que Deus precisa abençoar o meu caminho e me seguir em meus planos e sonhos. Essa postura é enganosa e faz parecer que Deus só é fiel quando me abençoa. Mas e se Deus derrubar o meu sorvete? Ele deixa de ser fiel? O sorvete derrubado. Claro que não. Às vezes, ele só quer chamar a minha atenção para o caminho certo. Eu já testemunhei gente adulta se comportando como criança por não ter a vida que pediu a Deus. Pediu errado. Nesse livro, apresenta o caminho do discipulado, o caminho para sonhar o que Deus já planejou. O livro O Deus que Destrói Sonhos, escrito por Rodrigo Bibo, saiu pela editora Thomas Nelson Brasil. Acho que dá para ver aí. E ele fala exatamente de algumas desilusões e quebra alguns desses paradigmas. Eu não vou falar sobre os livros de uma forma mais explicativa, porque vai sair resenha para todos no canal e eu peço que você se inscreva para não perder nenhuma. E por último eu tenho o livro 5 estrelas, que foi Confissões. Por que 5 estrelas? Porque ele foi um divisor de águas. Esse livro influenciou muito do que veio depois dele, ou foi um dos primeiros para que muitos outros também pudessem seguir pelo mesmo caminho desse. Agora a leitura da orelha do livro. Esqueci também de dizer que li o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ao qual dei 4 estrelas. Escrito no século IV, Confissões é um dos livros mais importantes da história e uma das principais obras de Agostinho de Hipona, que inaugurou o gênero da autobiografia com esse título. Neste livro, que intercala orações, reflexões profundas e diálogos com Deus, o autor descreve seus pensamentos, seu processo de conversão, suas angústias e suas experiências de vida. Agostinho elaborou uma nova forma de fazer filosofia baseada, diferentemente da tradição antiga, não só em conceitos abstratos, mas principalmente na observação de movimentos psicológicos, motivações interiores e significados de pequenos gestos cotidianos. Confissões é considerado um clássico da literatura mundial, da teologia cristã e da filosofia que encanta muitos leitores até hoje. Por esse motivo, esse livro tem 5 estrelas. Pois, novamente, vou citar aqui para vocês, ele é considerado um clássico da literatura mundial, da teologia cristã e da filosofia. Por esse motivo que esse livro tem 5 estrelas. Confissões de Santo Agostinho, também pela editora... Confissões de Agostinho, Agostinho de Hipona, que saiu pela editora Príncipes. Não sei se dá para ver. Aqui é o logo Príncipes. Uma coisa que eu esqueci de falar também sobre os livros ruins, eu esqueci de citá-lo quando eu fiz aquela lista retrospectiva de todos os livros que eu li em 2025. Então,
por isso eu peço desculpas. E foi um livro ruim, porque quando sair a resenha vocês vão entender um pouco. Então foi um livro 1 estrela, porque escape room a propósito é o livro. Porque eu não gostei muito da escrita da autora, é muito puxada às vezes, muito arrastada, pouco didática. E os personagens também são meio insuportáveis. Talvez por não ser o público-alvo do livro, eu não tenho gostado tanto da história, mas tem tantos pontos de vista desinteressantes, sabe? Uma história acontece e é narrada por um ponto de vista de uma pessoa e depois é narrada pelo ponto de vista de outras mais 4. Aí eu fico assim, eu já vi isso uma vez, porque eu preciso ver 5 para entender esse ponto de vista? Entendeu? Uma coisa muito desinteressante. Diferente, por exemplo, de Morro dos Ventos Vivantes, que uma só personagem narra o ponto de vista de todos os outros, para que a gente tenha um entendimento melhor de como essa história se desenvolveu e aconteceu. Essa parte do vídeo foi gravada depois que eu terminei de gravar o vídeo sobre os melhores e os piores livros de 2024. E eu preciso avisar que eu esqueci de ler algumas das orelhas dos livros. Quadro que eu também deveria ter adicionado naquele vídeo 25 quadros do canal que vai aparecer aí na tela. E que eu infelizmente não adicionei. Então, por não ter lido todas as orelhas do livro com uma breve introdução a todas as histórias que eu apresentaria, até como uma justificativa da quantidade de estrelas que eu dei, então, por não ter lido todas as orelhas dos livros, por não ter lido a orelha dos livros ou a contracapa, antes de ter dito a quantidade de estrelas que eu dei para cada um, eu peço desculpa, porque eu deveria ter feito isso para todos os livros, né? E eu não fiz. Mas eu reitero, dizendo que vai sair, muito provavelmente, essa parte, né, lendo a contracapa dos livros, a orelha e a contracapa dos livros, em resenhas. Então se inscreve no canal para não perder nenhuma das futuras resenhas que vão sair aqui no canal. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você conhece pessoas que gostam de conteúdo literário, por favor, compartilhe esse perfil. Se você também gosta de livro, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, que isso me ajuda muito. Até daqui a pouco com o próximo vídeo.